a bola aqui. Ai, moçada, chegamos hoje, segunda-feira, de chapa na área aqui na Record News, com o maior prazer para vocês que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo hoje aí, ó, com vários resultados. Vamos ver na pauta aqui se teve erros de arbitragem. Ontem a discussão no grupo foi tremenda. Eu dormi, acordei, a discussão continuava. Mas temos uma pessoa que faz parte da discussão aqui com a gente. Abaixo, deixa Não abaixo. vou falar o nome, é o Marcelinho, que já foi embora. Ai, Marcelinho, tudo bem? Gente, satisfação imensa, começando a semana, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Aqui no De Chapa, trazendo esse time de primeira, esse time de qualidade, de um lado pelo futebol feminino, batendo no peito, dominando no joelho, chutando no ângulo. Lud Boré, bem-vinda, tudo bem? Olá, ótimo, excelente. Que final de semana foi esse, gente? Tremeu na base? Mas, pelo amor de Deus, é expulsão, é impedimento, é pênalti, É cotovelada. é técnico sendo demitido, uma É coisa... técnico chegando. É técnico chegando, mas nós vamos resenhar muito. Enquanto vocês almoçam, nós vamos falando e vocês vão assistindo. Cuidado para não ter uma indigestão se a gente falar alguma coisa do time de vocês. Mas está valendo e segunda começou. Aproveita e discute com a gente aí, mesmo você olhando pra trás, não sei o que, Anselmo. Ô, Celu, ô, Lud, vocês estão errados. Eu acho que foi isso. Eu não tô errado Mande nunca, não. o seu Oi, comentário. oi. Você, Celu. Eu nunca erro, não. Para, Celu. Celu, Não nosso ma- ponta direita aqui, ó. Ele domina a bola, jogador do Flamengo. E chuta pra fora. E chuta do outro lado do campo. Se você vê uma bola voando, foi o Celu que chutou. Tudo bem, Celu? Beleza, meu amigo. Primeiramente, bom dia, boa tarde aos nossos espectadores. É que é sempre um prazer estar aqui no programa De Chapa na Record News. Saudar meus companheiros de bancada, Lud e Anselmo. E vamos falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente sabe. Nem tanto, pelo menos a gente finge que é futebol e tem muito assunto porque o final de semana foi recheado. Aliás, Lud virou mania, né? Demitir técnico após Você vitória. viu? Depois de vencer, demitir técnico. Venceu, demite. Cuidado, hein? É a nova mania do futebol brasileiro. Verdade. Técnico, cuidado, se vencer jogando bem, vai ser demitido. Olha, técnico, se preocupe. Ah, eu vou vencer, a vitória vem aí. Tá garantido, Tá né? garantido. Não está nada garantido. Vocês viram isso no Flamengo, que é um time exemplo, um time que joga muito, com o Felipe Luiz, depois de uma goleada. Tudo bem, é o Madureira não desfazendo de time nenhum, mas o Flamengo, perto do Madureira, é um timaço. E ganhou de 8-0. O Felipe Luiz foi dormir, acordou com uma ligação, empregado, né? Foi dormir empregado, acordou com uma ligação desempregado. Mas aproveitando a você que está aí... Aconteceu com o Botafogo agora também. Velho. Ontem. O Martins Anselmi rodou. Rodou. Venceu no Como sábado. Esse nem dormiu. O argentino, Martins Anselmi. É, o Anselmo, quase o Martinho Anselmo, É, ó. isso aí. Dançou. Vocês estão aí, pega o seu celular agora aí, ó, tá almoçando, só entra aí no YouTube rapidamente, De Chapa, se inscreve no nosso canal, compartilha a live, deixa o like. Por que que o Anselmo pede isso? Porque isso causa o engajamento, causa a entrega cada vez mais do programa. Pra quem não está nos assistindo agora aqui na TV, na Record News, depois tem um tempinho, vai lá e assiste, vai ser entregue. E também o nosso Instagram, dechapafc.esportes. Segue a gente lá, vem promoção aí, camiseta do Cuiabá, que estreou esse final de semana na Série B. Já conseguiu uma gordurinha magra, mas já vamos falar. Vamos começar falando do que, pessoal? Pauta é o que mais tem, ó, pra vocês verem. Aqui tem o Campeonato O Brasileiro. erro absurdo, né? Calma, que foi Flamengo você e Corinthians. Tem que ser, tem que falar. Vai lá, vamos começar. Jogo Flamengo e Corinthians. Ontem o Flamengo começou ganhando. Na hora que eu não comecei assistindo o jogo, sou corintiano e sou Cuiabá. Na hora que eu comecei a assistir, falei, pronto, vai ser uma lavada esse jogo. Olhei lá, gol do Lucas Paquetá. Paquetá. Ele não tá mais paquetando, ele começou a dançar e a jogar, né, Luquinhas? Meu Deus, Luquinhas, que loucura. Mas o Coringão buscou um empate. Logo Teve um depois, lance não demorou muito, não. polêmico, um golaço. Teve um lance polêmico. Eu perguntei antes pra Lud, já tem a opinião dela, mas agora eu quero saber. Eu vi no grupo ontem, mandar um abraço ao Jorge Evangelista, que faz parte da bancada. O Jorginho não dá corda pra ele, cara. É igual aqueles corrimão. Se acabar a corda naqueles... como que chama aquele negócio que roda?
É aquele negócio mesmo. Se acabar a corda, ele faz ter corda porque ele continua. Mas Eu só o mandava. Continua a Anselmo, discussão que eu tô assistindo. Quando tem jogo de Corinthians e Flamengo, pode preparar. É igual- Eu acordei hoje de manhã, tinha mais de 300 mensagens no grupo. Aí eu só fui olhar quem que tinha conversado. Quem? Que hora você foi dormir, Ludinho? E Eu fui Jorginho? dormir, era 9h30, eu já tava Meu dormindo. Deus, que Celu legal. e Jorginho... Cara, mais de 300 mensagens. Não dei conta, eu só pensei assim. É a polêmica do jogo. Jorginho, um abraço, Jorginho. Um abraço. De longe. Seja mais honesto intelectualmente, por favor. Ó, vou começar pela Lud. Porque o Celu vai ter muito pra falar. Lud, foi falta para expulsão ou não foi? Quero saber sua opinião. Pra mim foi. Por quê? Só um detalhe. Foi de cima pra baixo. E falam que o jogador do Corinthians vinha numa situação de chute Isso. e o do Flamengo ia. E até porque não pegou totalmente no tornozelo. Porque senão, mas a intenção talvez possa não ter sido, gente. Pegar, vou pisar no tornozelo do jogador, tá jogando, tá Mas quente foi, ali, é momento de Foi a lance. sequência da jogada. Isso. Foi a sequência da jogada. Não pegou porque o jogador do Corinthians ia chutar. Luquinhas, merecia expulsão? Obrigado, Luquinhas. Vai, Corinthians, nós aí. Agora, Lud, prepare o seu coração. A gente não trouxe. Vamos lá. Quando for assim, a gente tem que trazer lencinho. Porque vai começar chororô. Vai, Ó. vai, Celu. Lembrando que essa semana nós temos aniversariante de chapa, o nosso chefinho. Dia 25 completa anos em festa. Vai, Celu. Foi lance para expulsão com calma, senhor. Respira. Ou não? Gente, Obrigado, vamos lá. Celu. Vamos. Acho que quando começa assim, vamos lá, já viu, né? Agora vem. Vamos lá. Vamos. É um lance de interpretação, né? E na minha forma de ver, como na forma de ver dos maiores especialistas de arbitragem, É isso, hein? inclusive eu estava assistindo na Rede Record e o Salve Espíndola, né? Ex-árbitro de futebol, árbitro CBF, árbitro FIFA, que foi categórico em dizer que era um lance de jogada temerária. Sendo jogada temerária, era um lance para amarelo. Não foi agressão. Não foi lance brusco violento. Por quê? Porque há uma disputa de bola. Sem bola. Não, há uma disputa de bola. O jogador do Flamengo, ele toca a bola inicialmente. O pé dele escorrega e após a ponta do pé dele atinge o tornozelo do jogador do Botafogo. Mas se a gente, Do Botafogo? Do Corinthians. do Corinthians, perdão. Se a gente pegar o frame do momento do pisão, o pé dele, a sola do pé dele tá no chão. Eu tô com esse. Eu estou Não, aqui, calma. ó. Eu estou aqui, ó. Eu queria que os ouvintes, os telespectadores pudessem assistir também, mas ó, olha pra mim. Onde é que tá o calcanhar do pé do jogador do Flamengo? Então, mas é um lance. Onde está o calcanhar? Tá no Tá chão. no chão. Onde está o calcanhar? Eu vi. Tá no Só chão. que é um lance Ó. de disputa de bola. Sim. E se o jogador do Corinthians atrasa um pouco, ele não vai com tanta força. E tudo tem um e se, galera. Pessoal que tá assistindo. É por isso que é um e lance- se. É por isso que é um Mas lance é um interpretativo. Tudo bem, só que é um jogo perigoso. Se o cara atrasa ali um segundo, vai bem no meio do tornozelo. A gente entra no outro ponto aqui, que é os critérios de arbitragem e o mau uso, inclusive, do VAR. Aí eu concordo. O Salve Espíndola, ele fala, inclusive na transmissão, que o árbitro ele tinha a total visão. Era Tava de muito frente. claro, tava de frente. E ele expulsa de cara. Ele tira o vermelho e expulsa o jogador. O VAR, pela regra, o VAR em lances assim, onde o árbitro tem total clareza, a ideia do VAR inicial é que ele não se chama em lances assim. Inclusive, em outros campeonatos que a gente fala, né, há um desenvolvimento maior, um critério mais estabelecido, uma profissionalização melhor, principalmente quanto à arbitragem, o melhor campeonato do mundo é o campeonato inglês, né, falando de estrutura e tudo mais. É um lance que dificilmente o VAR vai chamar. Por quê? Porque ele tinha total visão. Ele tinha total visão Tava ali. de frente O árbitro no tinha lance. autonomia para fazer aquilo. E pela velocidade, como o jogador do Corinthians vem para chutar a bola, e há um choque, ele vê um contato de solada, realmente, ele poderia, se o VAR não chama, você até poderia dar um desconto, falar, pô, tá certo. O VAR tá respeitando o critério do que é para ser, do que é para se definir, vamos deixar o lance seguir. Só que o VAR chama, e quando o VAR chama, o árbitro tem a visão de ver em câmera lenta, em câmera rápida, nesse ângulo, no ângulo frontal, o ângulo lateral. Mais próximo E da é câmera. visível que há uma disputa
ele só toca da forma que tocou porque o pé dele escorrega, mas ele toca inicialmente a bola, a sola do pé dele tá no chão. É uma jogada temerária, é um lance claro para cartão amarelo. O árbitro teve todas as chances de voltar atrás, tirar o cartão vermelho, dar o cartão amarelo e não fazer o que ele fez o resto do jogo, porque notoriamente ele ficou assim, será que eu fiz certo? Porque ele passou, foi totalmente inseguro. O Flamengo picotou o jogo, como se esperava fazer. Aliás, foi muito experiente o time do Flamengo, foi muito experiente mesmo, assim, jogou um tempo inteiro com a menos e precisava picotar o jogo, precisava usar da malandragem. E fez isso o jogo inteiro. E o árbitro caiu em todas. Apitou muita falta, picotou o jogo, passou a ser inseguro. E ele fez o que não deveria fazer. Uma arbitragem que estava até então ok, digamos assim. Teve um lance no primeiro tempo que poderia ter uma expulsão do Jorginho, que também tomou uma cotovelada. Aí a gente pode pegar um gancho com a final da tá Supercopa. Foi lance para expulsão do Jorginho? Já aproveitando o gancho. Eu sinceramente acho que não foi. Foi um momento do lance que o cara tá correndo. Eu acho que não foi. Ele tá disputando jogar lateral. Da mesma forma que eu achava que foi muito rigoroso a expulsão do Carrascal na final da Supercopa do Brasil, né? Mas assim, o árbitro, a partir de então, ele passa a ser inseguro o resto do segundo tempo. Então assim, ele teve a chance de ver. E o quarto árbitro chamou porque ele interpretou que foi rigoroso demais o vermelho. Selou. Mas ali ele mantém a decisão dele, compromete o jogo, porque o Flamengo, o lance foi aos 6 minutos do segundo tempo. O jogo foi até os 55. O Flamengo jogou quase 50 minutos com só nessa parte da expulsão teve 5 minutos parado de quase 50 minutos com um a menos. Então assim, ele comprometeu o resultado do jogo, comprometeu o espetáculo, comprometeu o placar. E não estou dizendo que seria só em prol do Flamengo, porque o jogo passou a ter outra configuração, o Corinthians poderia ter vencido, o Flamengo poderia ter vencido, o jogo estava parelho, o jogo foi disputado, foi um jogo muito disputado. Mas assim, mais um erro da arbitragem. Celô, eu vi na hora que ele foi lá pro VAR, ele foi lá na telinha, olhou, e neste momento os lances começaram a se passar nos LEDs no estádio. Então toda a torcida tinha acesso ao que o VAR e o árbitro estavam conversando e avaliando. Teve um momento em câmera lenta que se mostrou bem próximo do pisão. Porque a gente pode se colocar, não aconteceu. Ele bateu na bola, ele raspou o pé na bola, né, o jogador do Flamengo. Em seguida, deu um toquinho no tornozelo. Mas se dá um atraso, o que eu tô querendo dizer? São hipóteses, já acabou o jogo, já passou, houve expulsão. Tem gente que vai falar que tá errado, tem gente que vai falar que tá certo. Mas, né, se olhar dessa forma, no meu modo de vista, eu não sou especialista em nada, mas olhando dessa forma, um jogo muito perigoso, a jogada muito perigosa, o árbitro de frente já chegou expulsando, pode ser que ele pensou, não atingiu, mas se atingir, esse jogo perigoso, isso vai dar problema para mim lá na frente. Por se tratar de lance interpretativo, como é que funciona o lance interpretativo? É diferente do lance objetivo. O que é o lance objetivo? É um lance de impedimento. Impedimento, os jogadores, tá, o corpo, o ombro à frente do adversário ou da linha da bola, é um lance objetivo. Cumpre essa regra sim. O lance da expulsão é um lance interpretativo, então há recomendações. Qual que é a recomendação da expulsão em lances assim? O tornozelo é meio que o limite, tá? Correto. Tornozelo, é bem sensível, tornozelo acima já configura o tal do lance brusco, violento, jogada grave. O pé, a posição do pé, da onde ele vem. E, obviamente, se há disputa ou não da bola. Se o jogador tem chance ou não. Por que um carrinho por trás solado é expulsão? Porque não há disputa de bola. Não tem bola. Não há disputa de bola. Você pega, dependendo da decisão que você pega, você está desprezando completamente ali, colocando em risco a integridade física do seu adversário. Então são lances assim. E são completamente diferentes desse lance. É uma bola que vem de frente, uma bola disputada. Tanto o jogador do Flamengo, ele tá com o pé no chão, disputando a bola, toca ela inicialmente, quando o pé dele escorrega, atinge o tornozelo. Então, eu vi analistas de arbitragem dos diversos veículos esportivos que analisam futebol, tanto ao vivo quanto depois em programas de mesa redonda, e todos os analistas de arbitragem foram categóricos em afirmar que, já que o VAR chamou, esse árbitro deveria ter retirado o cartão vermelho e recomendado o cartão amarelo. Eu vi essa parte também. E aplicado o cartão amarelo. Aproveitar e vou pedir um pouco da opinião da botafoguense aqui. Lúcio tá feliz ganhando o Bragantino, né? Mas daqui a pouquinho vamos falar dessa jogada.
Eu vi vários também ali, assisti em vários canais, fui buscar na internet também esse lance, que eu sabia que nós íamos falar muito hoje aqui no The Chapa. É um jogo totalmente perigoso. Na ânsia do jogador do Corinthians tirar a bola que está em perigo contra a sua área, contra o seu gol, e na ânsia do jogador do Flamengo dominar a bola e chutar para dentro do gol, aproveitar o momento ali de ataque e de chance. É um jogo perigoso, né, Ludi? Eu acho que é um negócio que pode se... É uma jogada perigosa, mas eu acho que o que aconteceu ali com o árbitro foi um pouco de vaidade dele, de não querer. Tudo bem, de cara ele Vaidade entendeu ou medo? que sim. Mas depois que o VAR chamou, se o VAR mostrou para ele que não, de fato, como se ele poderia ter mudado e ter normal. O parênteses, Ludi. Na hora que mostra no telão, a torcida do Corinthians... Se o árbitro não tá seguro daquilo, exatamente, ele treme. Porque, claramente, a torcida do Corinthians tem um impacto absurdo. Sim. Tão impacto absurdo que depois impactou no próprio jogo do Corinthians, que não conseguiu trabalhar a bola. Porque a torcida inflamou, o Corinthians naquela ânsia de tentar criar uma chance, criar uma oportunidade. Eu acho Teve que chances, hein? Abusou de ligações diretas e acabou que não conseguiu. Teve um lance grande no final. Mas aí que tá. Mas é claramente, o quarto árbitro, ele vê que não é lance para vermelho. Ele chama. Que o juiz foi tão seguro, né? Frente, né? Na hora ele já deu. Aí depois eu fiquei pensando assim, cara, será que ele pensou assim, meu Deus, eu fui tão direto na hora, Pode e aí ser, como é que eu vou agora mudar de ideia? Pode ser. Aí o telão vai e mostra o lance, a torcida, Então. obviamente, como um contato no tornozelo, na hora que a torcida vê, ela inflama. Não, e a torcida vai Normal, entender. inflama muito. a torcida fez a parte A dela. torcida vai entender o que ela quer. Inflama Essa muito. é a torcida do E aí o árbitro falou: o quê, meu irmão? Eu já dei o vermelho. Exatamente. Vou jogar agora, tem mais 50 minutos, 45 minutos aqui. Eu vou jogar contra essa massa aqui. E de fato, depois disso, ele Aproveitando. desandou no campo. Teve Ele se várias perdeu chances. completamente. Ele se perdeu completamente depois. Vamos Isso lá. eu percebi. Inclusive, tem um possível lance de pênalti. Então, eu ia falar desse assunto agora. Foi pênalti. Né? O cara, como falamos há pouco, se não pega na bola, chuta o pé, é pênalti. Tá, não tô com intenção. Aconteceu, meu amigo. Ninguém tem intenção de quebrar o outro jogador. Mas, através, no meu modo de vista, foi cartão vermelho justo. Eu não entendo, eu prefiro ouvir o Celu, que entende muito, a Lud, e eu aprender bastante. Mas teve o pênalti. Depois, Luquinhas, foi pênalti? Eu não vi o lance. Mas foi. Gostou, né, Luquinha? Luquinhas falou que não Só foi. que- Ele não. corintiano falou que não foi. Aí o Anselmo foi, ficou. Celu, ficou o que em que ele umas mensagens falou? aqui. Não foi. Eu não vi o lance. Não foi, Lodice, que ele falou? Foi isso que ele Ó, falou. O após corintiano essa- falou que não foi, Anselmo. Você Ele tá falou querendo que... O que ele falou? Eu não vi o lance. Pronto. Depois você vai olhar, Luquinha, você vai me falar essa Assim semana. que é no grupo, No próximo Luquinha. jogo. Aí Ó, vem 500 mensagens a- dentro do grupo. Através da insegurança, talvez causada para o juiz, com a torcida em cima, esse lance do VAR ser mostrado. Pô, se tá o juiz olhando o VAR, o juiz tem... Se tem a tela para ele, é só ele. Ele e o VAR ali, decidiu, pronto, tava mostrando. Teve o pênalti. Que você... Foi pênalti ou não foi dentro da área do Flamengo? Eu acho assim, vamos lá. Intensidade. Gaguejei, bebê. Intensidade, zero intensidade. Não há. Intensidade de fazer pênalti ninguém tem. Não tô falando de intenção, tô falando de intensidade. Força, impacto pra derrubar. Tá. Porém, é um perfil de lance que se dá muito no futebol brasileiro. É comum a arbitragem dar falta e pênalti em lances como aquele. E por que E não deu? outra coisa, sabe por que não deu? Por causa- Porque também é muito comum a tal da lei da compensação no futebol brasileiro. A lei da compensação, Eu vi seja isso no no próximo jogo do jogo, seja no próximo jogo ou no mesmo jogo, é muito comum. Se o árbitro faz uma marcação que impacta no jogo, como uma expulsão, a marcação de um pênalti, e isso compromete, tem um impacto direto no resultado, né, numa circunstância de jogo, e ele tá inseguro disso, fatalmente ele vai compensar Até apitando porque contra o adversário. o primeiro lance, ele favoreceu o Corinthians. Sim. Certo? Aí se ele marca o pênalti favorecendo o Corinthians, você imagina o que não ia acontecer com Então, ele. Imagina eu sou que nós íamos estar categórico, falando eu sou hoje aqui. categórico em afirmar que
pelo perfil de arbitragem do futebol brasileiro, um lance como aquele é marcado pênalti. E aí eu jogo pro padrão, como você teve anteriormente, pro padrão europeu de arbitragem. Na Europa não se marca um pênalti como aquele. Nunca. No Brasil marca pênalti até assim. Mas, pelo padrão de arbitragem do futebol brasileiro, pênaltis como aqueles são marcados todo final de semana. Porém, a lei da compensação também existe claramente. E a gente volta na velha tônica, na velha temática de profissionalizar, de tornar um de futebol... ter um padrão, né? Exatamente, um critério bem rígido estabelecido, de parar com essa história de compensação que é péssimo. Essa história de compensação é péssimo. E ontem aconteceu mais uma vez. Então, assim, se não houvesse a expulsão, fatalmente aquele lance seria marcado pênalti. Aí, ó. A discussão continua, porque os jogos do Brasileirão sempre vêm com alguns erros, algumas coisas que acontecem, não só entre os times, mas também a arbitragem tá deixando muito a desejar, o futebol brasileiro. Mas do jogo a gente pode falar um pouquinho do jogo? Vamos falar. Eu só quero... o Corinthians. Não, eu só... O jogo, assim... Pode falar. Foi um jogo bom pra assistir. Foi um jogo bom para assistir, um jogo disputado. Se não teve tanto requinte técnico, mas foi um jogo muito disputado. Agora, quem brilhou tecnicamente foram os dois goleiros. Que houve agora. Duas defesas espetaculares. Uma vai contra a Arrascaeta e uma contra Yuri Alberto. Exato. E com o aparecido lance, o Yuri Alberto chutou de virada, né? Ele meio que o Arrascaeta mas o lance do Arrasca foi né? muito mais bonito. A defesa você é flamenguista, você vai falar o quê? A defesa do Hugo, inclusive, foi mais bonita também. Não, a do Rossi foi linda, porque o Rossi pegou no reflexo. Exato. Reflexo sertanejo. Alô! Essa música é boa, hein, cara? Fala comigo. Essa música é boa. Gente, o Hugo foi chamado pra seleção. Foi porque o Alisson, né? Ele tava esperando uma chance pra levar o Hugo. Agora, cara, rapidinho, a Lud puxou eu aqui pra falar sobre isso. Se chamar o Hugo, não vai chamar o Neymar? Meu Deus do céu, mas continua, Cilu. É porque o Neymar é atacante, o Hugo é goleiro. Não, mas põe o Neymar no gol. Pronto. Pelo amor de Deus. Pronto. Não, mas vamos lá. Falando da defesa em si, mas que lance que esse... Ia ser um golaço da Arrascaeta. Ia ser um golaço. Do Yuri Alberto também. Esse lance você viu, Luquinhas? Você viu esse lance? Ia ser um golaço. Cruzamento quase que cinematográfico do Danilo. Câmera lenta e o Arrasca faz a pose e um giro. Como que é a pose dele aí? Você deu uma mexida aí? Eu já fiz muito gol daquele jeito lá, tá? É no videogame? Já fiz muito gol daquele jeito. No videogame? Muito gol daquele jeito. Também. Também, inclusive no campeonatinho de deixar pra vocês vão ver minhas habilidades no videogame. Mas o gol como aquele lá era normal, tranquilo. Todo final de semana na pelada fazia um daquele. Seria fantástico. Seria fantástico. E uma bela defesa do Hugo. E no segundo tempo, já no apagar das luzes, aos 50 minutos, até o árbitro deu 10 minutos de acréscimo. Qual a necessidade daquilo? Tá vendo? Aconteceu 10 minutos, aquilo... 10 minutos justo. Só na expulsão foram 5 minutos. E o jogo ficou muito parado. Mas vocês estão falando muito de Flamengo e Corinthians e Flamengo. Porque foi um jogo polêmico, com, vamos se dizer assim, o flamenguês falando erro de arbitragem, não tinha que ter expulsão. O Jorginho, corintiano, falou no grupo e começou o pau. É massa que o grupo parece um cinema, você para e fica assistindo. E os dois metendo, de repente eu falei, continua que tá gostoso, continua, tá bom de assistir. Parou. Aí hoje acorda, tem 35, 20 mil mensagens. Esse jogo foi muito importante. O Coringão não teve resultado, é uma gordurinha de um pontinho dentro de casa e ficou no empate, vindo em uma sequência de 4 empates já, com resultados fracos. O Corinthians está 4 jogos ou 5 jogos sem vencer? 5 jogos sem vencer, 4 empates e uma derrota. Uma derrota. Tá feio. É isso. E o Flamengo que vinha numa sequência muito positiva, né? Eram 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias seguidas. Quebrou o Jardim, foi o primeiro jogo dele que ele não... Aliás, a estreia ele empata com o Fluminense, né? Campeão, mas empatando nos pênaltis. E é o primeiro gol que o Flamengo sofre sobre o comando do Léo Jardim. O Flamengo Léo Jardim segue bem. É um time... Poderia ter jogado melhor o primeiro tempo ontem. Poderia, acho que esperou demais o Corinthians. O Corinthians ficou... o Corinthians não se propôs jogar tanto. Não teria por que o Flamengo estar tão atrás. Foi um jogo mais morno, né? O Flamengo poderia ter sido mais incisivo. O lance do gol do Corinthians é um belo... a gente não falou dos gols, né? O Hugo falha. O Hugo selecionar... Um abraço, Jorginho. Você que defende tanto. O Hugo falha. Mais uma, Jorginho.
Ele falha muito contra o Flamengo, sempre falha contra o Flamengo, com essa saída de bola dele, que ele tenta sair tocando no chão, erra. Com 2 minutos o Flamengo faz 1-0. E depois uma belíssima jogada do time do Corinthians, uma trama pela direita que inverte, o Depay dá uma bola no bidon que lança e acha o Yuri Alberto na área. Aí eu acho assim, por tudo que aconteceu, tirando a expulsão à parte, pelo que teve jogo enquanto deu 11 contra 11, enquanto foi 11 contra 11, eu acho que foi um placar justo. É um resultado justo. Eu também acho, sou corintiano, olhei, teve 2 chances, o Arrascaeta, uma belíssima jogada, o Hugo de frente, né? Eu falo que a defesa do Rossi foi mais difícil, porque o Yuri Alberto tá de costas, de repente ele vira e chuta. Se o Rossi não tem aquela esticadinha lá dentro... É um lance de reflexo, né? É um lance de reflexo dele. Quase queima-roupa. E na hora a gente assistindo, escuta, pá, a defesa, o barulho da defesa. Foi muito bonito, realmente. Mas vamos continuar o programa lembrando, nós vamos falar sempre aqui no The Chapa, estamos há 80 dias para a Copa do Mundo, todo mundo ansioso, uma Copa que vem aí com muitas seleções, nunca teve uma Copa dessa, são em vários países, né, que serão essa Copa do Mundo. Já tivemos 3 países, ainda não, tivemos em 2002 com 2 países, né? Que fomos campeão na Coreia e no Japão. Agora serão 3 países. É Estados Unidos, México e Canadá. A primeira fase nos 3 países e a segunda fase apenas nos Estados Unidos. Que time que o Joaquim torce? É flamenguista. Se ele não Que fosse dia que é aniversário do flamenguista, já... O aniversário do Joaquim foi dia 20 de março, foi sexta-feira. Quero mandar um beijo pro Joaquim. Joaquim é filho do Celu, um menino adorável, um menino gente boa demais. E eu falo porque ele é maravilhoso, tá? A gente se encontra às vezes Obrigado, ali meu amigo. na pracinha, mas filho de peixe, peixinho é, porque o pai é maravilhoso também, é gente finíssima. E a gente fica feliz. Não precisa torcer pro Corinthians por causa disso. Não, a gente gosta, a gente tem que falar, porque a gente, principalmente na vida, o The Chapa me deu não só companheiros de bancada, parceiros de bancada, companheiro não é comigo, né? Parceiro. Mas me deu amigos, a Lude. Aí a gente vai numa história conhecida, muitos amigos, o Celu que chegou, o Luquinhas. Porra, Luquinhas, conheci o Luquinhas, o Marcelinho nem imaginou estar no mundo. E é amigo meu, acho que tem uns 30 anos. Então a gente... Não vai entregou essa idade agora, hein, Luquinhas? Luquinhas? Nós era pequenina, quando eu conheci ele, eu tinha 3 ou 4 aninhos, então a gente... O que eu quero dizer? Valorize os seus amigos, tá, Isso gente? mesmo. Valorize as pessoas. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Calma. Tenha fé em Deus, primeiramente, e valorize seus amigos, porque é o mais importante, pode ter Mesmo certeza quando ele não disso. torce pro time. Mesmo quando torce, porque isso é importante. Agora, você imagina se o Celu fosse corintiano aqui, nós ia estar abraçados conversando. Ó, Não ia ter resenha. Mas obrigado pela lembrança, Anselmo. Deixar um beijo pro meu Beijo filho aqui. querido. Que Deus abençoe. Fez 11 deu anos. certo lá, chegou? 100%. Voou? 100%. Quero marcar com você, a gente ir lá na praça, lá vamos voar. Quero mandar um beijo pra Vanina. Vanina, você sempre manda quem é? Vanina é irmã da Lude, corintiana aqui, ó. Telespectadora assídua do The Chapa e tá sempre com a gente. Um beijo, Vanina. Deus abençoe você também. Sigam o nosso Instagram, thechapafc.sports. Vai ter promoção, ó. Camiseta do misto, né, Lude? Aquela. Tem a do Corinthians, que você falou. Tem a do Corinthians, Tem a do que já Corinthians. está com o chefe. Tem a do Cuiabá. A do Cuiabá, que mandar um beijo pra todo mundo do Cuiabá, é o Cristiano. Manda um beijo porque é meu amigo, tem mais de 20 anos também, é o presidente, tem o Thiago, toda a família do Cuiabá. Daqui a pouquinho vamos falar da estreia do Cuiabá. Vamos continuar essa parte da 8ª rodada do Brasileirão. Teve jogos, Bragantino perdeu para o Botafogo. A Lud tá aqui feliz. Mesmo o Botafogo ganhando, tá lá na zona de rebaixamento com 6 pontos. Lud, abra o coração, não chora. Tem água, não tem mas perigo. Eu já tinha comentado no nosso programa de sexta-feira que eu não estava satisfeita com o técnico. Eu achava que ele realmente não vinha fazendo um bom trabalho. E, como disse Celu, virou moda, né? O time ganha e assim mesmo vai embora. Mas não é só o ganhar. Você não pode ver só isso. Ganhou, pronto. Não. é uma consequência É uma de jogos. consequência que de você tem. jogos. Eu acho que realmente ele não fez um bom trabalho. Tava na hora de ir embora. Eu acho que já tinha passado da hora. É. Eu acho que já tinha passado. Eu acho que demorou muito, né? Mas me preocupa muito o que eu li ontem sobre uma possível contratação. Já tem nomes? Já como que é o nome dele? O ex-jogador lá, o
o argentino, aquele lá louco, esqueci o nome dele. Louco? Louco Abreu. Louco Abreu? Achei Aí que era o. Eu achei Eu que não era tinha o. visto, não. Eu achei que era o Sim, gato Mas é louco. verdade, será? Quase infartei a hora que eu vi. Não, você, o Louco Abreu vem, eu achei que era o gato louco. Você ia falar, meu Deus. Pelo amor de Deus, mas não. O Louco Abreu, não. A pessoa, o gato louco chega lá, bota aqui. Aí eu falei, vai trocar 6 por meia dúzia? Não fiquei satisfeita com o que eu li. Mas eu acho assim, a vitória, ela deu... O Botafogo estava lá embaixo, chegou até a sair da zona de rebaixamento, mas a vitória do Inter fez o Inter subir e o Botafogo Mas ficou tá com jogo ali. a menos, né? O Botafogo tá com jogo Tá a com menos. um jogo né? a menos. Mas mesmo assim, né? Não que eu ache que a saída do técnico vai depender muito de quem vem, né? Eu sempre falei que o Botafogo não tem um time ruim, mas estava deixando a desejar. A vitória ajudou a sair um pouquinho lá do fundão. Mas ainda tem muito a ser construído. Buscando já a sua fala com o Louco Abreu chegando, Não. na visão Pelo do amor de Botafogo por agora, já o nome citado, Sim. vamos pular para mais um joguinho. Vasco da Gama. Vasco da Gama mandou Um abraço, o técnico Franz. embora. Franz deve abraço, tá- Franz, isso aí. Franz deve estar sorrindo de orelha a orelha. Que isso? O Vasco venceu o Grêmio por 2-1, um jogo importantíssimo para o Vasco na sequência de vitórias, após assumir o time. Quem? Renato Gaúcho. O nosso chefinho falava no passado, o Renato que tinha que estar na seleção, eu falava, cara, esse cara é louco. Pensava, né? A gente falando pro... Mas o Renato Gaúcho chegou chegando no Vasco, vem numa sequência aí de 3 vitórias, 4... 3 vitórias, 3 um vitórias e um empate. empate, isso. 3 vitórias, sendo 2 de virada, né? O jogo Sim. Vasco e Fluminense, lá, Fluminense e Vasco. E agora é um louco a se dizer que tá dando resultado no Vasco da Gama. Esse é o Renato, né? É o jeito do Renato de ser. Ele chega, ele muda ambiente, muda vestiário, tira leite de pedra, como dizem, faz Joga a jogar. frasqueira do povo. Muda toda... Faz jogador que não Isso. joga bola. Foi campeão da Libertadores assim no Grêmio com um time de veteranos e gurizada, e muitos refugos, né? Em 2017 o Grêmio campeão da Libertadores. Time cheio de refugo, gente que foi jogado, escanteado de outros times, chegou no Grêmio, ele fez ali minhas origens são nordestinas. O que chamam aqui do restodonte, o nordestino chama de tarrabufado. Já vou falar essa expressão já? Não. Maria, velho. Sobrou do almoço, sobrou da janta, juntou aqui, põe um pouquinho de farinha, uma pimenta, passar e um tarrabufado, aquela pronto. coisa gostosa. É mais ou menos o que o Renato faz. Quem não presta aqui, quem não presta ali, ele traz pra cá, junta, leva a moral da turma. Que isso ele é muito bom, vestiário, oba-oba, vamos lá, dizem que quem treina Será mesmo que de tá verdade tendo esse- quem treina mesmo é o auxiliar, que eu nunca me lembro o nome. Tanto é que todos os holofotes ficam pra cima do Renato mesmo. Mas brincadeiras à parte, é inegável o talento, a habilidade interpessoal do Renato dentro desse mundo da bola, né? De extrair o melhor dos jogadores. E assim, o Vasco hoje é um time que tem uma proposta de jogo. É Bem muito- diferente Olha do que ano virada, passado. hein? Bem É diferente, é um time vertical, um time de rápido contra-ataque, tem jogadores rápidos, né? Goiabano se destacando muito lá. O Vasco tem jogadores rápidos, tem jogadores bons. Não tem E aí, eu achei curioso a entrevista que ele dá ontem, que ele fala: no futebol brasileiro tem 2 bichos-papão, é Palmeiras e Flamengo. O resto tá tudo igual, a gente vai brigar. E tá certo, o Vasco tem condições. Tá claro que o objetivo do Vasco esse ano é diferente. Sim. É diferente, é início de campeonato ainda. O trabalho do Renato sempre tem uma oscilação, porque chega um jeito, depois a turma mais ou menos pega o jeito de jogar. Isso acontece, mas assim, se der tranquilidade, a torcida do Vasco é uma torcida que abraça, ainda mais um time que há muito tempo não tem boas alegrias, né? Chegou perto de ter uma alegria agora na Copa do Brasil, mas foi frustrado também. Então a torcida do Vasco vai abraçar. O Renato tem uma história lá, já levou o time a finais de campeonato nacional, teve um período interessante de trabalho no Vasco, e eu acho que o Vasco esse ano vai ficar tranquilo no Brasileiro, brigando por competições sul-americanas. Quem que você falou que fala no lugar dele lá? Não é a filha dele, não?
Será que é? Você tá com a filha dele Não desde é, segunda-feira fala, né? Só passada. pra entender. Mas Ele é fala- parceira do Renato Gaúcho. Tá ainda bom, bem. Anselmo, tá bom. Se complique sozinho, tá? Me Não, deixa eu falo quieto. de futebol. Tá bom, Pra então. complica como? Assistam aí, porque ela é parceira dele de futebol e parceira de camarim. Ela veste o Renato. Camarim não, de vestiário, E né? você vê ela sempre? Assiste ela Não, no eu futebol? vejo em esse- notícias. Você Por segue isso- ela no Instagram Não também? sigo. Não, meu Instagram é totalmente profissional. Tá bom. Mas vamos falar que O quê? o cuiabano tem se destacado em todos os jogos do Vasco. Tem. Inclusive a torcida fala, como é que ia dar certo o Diniz? O Cuiabano era reserva com o Diniz. E é verdade. E é verdade. E ele, o gol que ele fez, e ele deu assistência pro outro E o gol. Cuiabano, Cara, o ele Renato, joga muito. o Renato conhece o Cuiabano desde a época do Grêmio. Do né? Grêmio, exatamente. Ele sai do Grêmio, vai pro Botafogo, né? Isso. E não resta dúvida que o Cuiabano está se destacando. E é motivo de muito orgulho pra gente, Sem né? dúvida. Porque o Cuiabano é Cuiabano e é muito bom a gente ver, né? Gente nossa se destacando, como o Igor Jesus está Exato. bombando lá fora. Uma Mais estrela uma, né? brilhando no futebol brasileiro, futebol É, europeu. exatamente. E ele está Cria fazendo futebol diferença no mato-grossense. Vasco, É viu? verdade. Ele está Aproveitando- fazendo. É o melhor jogador do Vasco hoje, sem dúvida. Exatamente. Falando rapidamente, o Igor Jesus, que é daqui, o Cuiabano, a gente fica feliz quando fala de Cuiabá, Cuiabano, Sim. nossa terra. Vocês acham que o Igor Jesus tem chance para a Copa do Mundo? Agora, neste momento da jogo, ele teve agora, ano passado, teve algumas oportunidades na seleção, vindo do Botafogo, e agora ele demonstrou novamente um grande futebol. Eu acho que, infelizmente, não. Acho que se há uma posição que está bem servido, não estou dizendo em nível extremo de qualidade, mas está bastante disputado e servido é o ataque. E eu acho que ele ficou um pouquinho atrás. Não foi convocado agora, né? Para esses amistosos que é a reta final. E acho que dificilmente vai estar na convocação final no dia... Me recordo a data, mas sei que é em maio, né? 19 de maio, se não me engano. 19 de maio, véspera do meu aniversário, eu vim aí. O Alexandre foi cortado. Né? Foi também. Foi cortado, foi convocado o Kaique do Cruzeiro. Aí, ó, Alexandre. Bom, o Obrigado. Alexandre, verdade, lateral do Flamengo, foi cortado da seleção por lesão ontem, né? Mas é um bom jogador, tá? Apesar do Cruzeiro não tá bem, o Kaique é um bom jogador. Principalmente defensivamente. E tá claro que é uma característica do Ancelotti ter as linhas laterais mais defensivas. Tanto é que, olhando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, ele como o próprio Danilo, que vem jogando de zagueiro, tá lá como lateral. E o Kaique do Cruzeiro, ele tem muitas valências defensivas. É um bom lateral defensor. Então, mais um nome novo aí para a seleção. Eu, curiosamente, esperava que essa altura do campeonato, com 2 confrontos de tanta importância como Croácia e França, já fosse um time mais pronto. Mas tá claro que o Ancelotti ainda quer testar. Ele quer testar mesmo. A despeito dos adversários, de serem adversários de ponta, ele quer testar, ainda tá vendo nomes para ter mais certeza na lista final. Você falando isso, eu tava aqui pra falar. Eu acho que o Ancelotti já tem Eu também acho que ele já tem o time. A seleção montada, não total. Deve ter alguns 4 jogadores ali. 5 jogadores que eles, neste momento, tá testando e ele tá evitando, eu acho, de levar, por exemplo, o Neymar. Ontem o Neymar teve o jogo do Cruzeiro e Santos. Mais um jogo difícil de assistir. É difícil, você falar, um jogo não foi nem morno, foi um jogo frio. Aliás, falar pra totalmente você, frio. O Santos, eu acho que é o time mais difícil de assistir no Brasil. Mas que dificuldade esse jogo do Santos. Mas que dificuldade. Então. Já tinha sido assim no final de semana passado, no clássico contra o Corinthians. E ontem também. Também. Pelo amor Mas de o que Deus. mais me assusta é o Cruzeiro. Eu falei do programa de segunda-feira passada que o Cruzeiro estava fora da disputa pelo título. O Tibo disse que não. Você Eu recorda? acho que o Cruzeiro Mas tá vai dar muito trabalho. cedo Eu ainda. falei, gente. Mas o Cruzeiro só tá em são último lugar, galera. 15 pontos já do Palmeiras. Eu não tô dizendo que o Cruzeiro não vai subir, tá, gente? O Cruzeiro, Sim. eu ainda acho que o Cruzeiro briga por Libertadores. Mas porque eu tem acho... um bom time pra isso, vai se encontrar. Cara, ele investiu demais. Ele tem jogadores ali, caros, jogadores bons, e o Cruzeiro tá
totalmente apático. Tá tudo certo pra vir o... Não, já está aqui, já vai começar o Arthur Jorge, Arthur já. Jorge, está do Ainda Botafogo. ontem falaram, né? Nossa, mas o Arthur Jorge vai ter muito trabalho, mas muito trabalho, porque ele vai ter que reestruturar todo o time. O Cruzeiro vai evoluir, sem dúvida. Mas pra título, que é o que todo mundo apostava antes de iniciar o campeonato... O jogo foi tenso, pra a mim, torcida acabou. xingou, a torcida Desde a semana vaiou. passada, e lá era 13 pontos de diferença. Hoje ele é o último Hoje é colocado. 15 pontos de diferença. O Cruzeiro tem 4 pontos, o Palmeiras tem 19. São 15 pontos de diferença. Pra título muito- não dá. eu Pra também mim, acho. até porque o Palmeiras e o Flamengo não vai perder tantos pontos assim. Eu acho difícil tirar essa diferença. Uhum. Então, pra título, pra mim o Cruzeiro tá descartado. Não, e foi um jogo polêmico, no final principalmente, e por tudo que eu vi ali, eu também entendo que hoje o Cruzeiro não tem chance nenhuma de brigar por título lá em cima, e a gente não sabe se esse trabalho do Arthur Jorge, ele já vai ter um reflexo no próximo jogo. Eu acho muito difícil, muito difícil. Ele chegou agora, né? O time tá... Cara, é totalmente perdido em campo. É assustador Ó, ver aquilo. A gente tá vendo um Cruzeiro aí bem abaixo da qualidade do que a gente esperava, do que foi falado antes do campeonato. Mas lembrando que o Campeonato Brasileiro esse ano é gigantesco. Né? Teremos pausa aí para a Copa do Mundo. E o Vasco da Gama, comparando aí um exemplo, o Vasco estava lá embaixo, chegou Renato Gaúcho, que é um técnico aí que todo mundo, fanfarrão, tá dando resultado. Então vamos aguardar os próximos capítulos de Cruzeiro. Mas falando rapidamente, tem muita pauta a falar, o Santos. A gente viu que o Santos sem o Neymar é pior do que estar. Agora, você vê o Neymar jogando o jogo contra o Corinthians, pô, eu torço pelo Neymar muitos. De verdade, eu quero ver o Neymar na seleção, tenho certeza que vai desencantar, vai jogar, vai mostrar, porque eu já vi esse filme em Copas passadas, Romário não vai fazer nada, foi lá e Ronaldinho teve problema lá em 98, não entrou em campo, 2002 foi lá e marcou os 2 gols contra a Alemanha e o Brasil foi campeão. O Neymar fora do Santos, o Santos, aquela panela de água fria. O Neymar no Santos. O Santos... É porque eu quero Tá dizer, bem, né? mas eu quero dizer o quê? Ai, meu Deus. Ele tá sendo resguardado ali para não machucar, mas o Neymar estando no Santos ou não vai adiantar. Então, Porque faz o diferença. time não está ajudando. O que eu falei do Corinthians? Ele jogava, ele corria, ele ia lá para a área do Santos, ele ia lá para frente, aí ele virava. Teve uma cena que fechou no Neymar que ele virou e fez assim, pessoal. Tipo assim, cara, eu não aguento mais, velho. E ele ama o Santos, é um time que começou, que deu oportunidade na vida dele, mas não adianta. Né? O que você acha? Obrigado, Silu. Eu falo Neymar chovendo molhado, né, gente? Você Assim, quer o Neymar na seleção? Eu acho que hoje ele não merece. Eu acho que hoje ele não tem... Se a gente analisar apenas por méritos futebolísticos, esquece a história, Isso. esquece a figura, o que o Neymar representa no futebol brasileiro, o que Não é isso que a gente precisa para estar numa seleção. É só mérito, se a gente fala de seleção, selecionar os melhores para o momento, Por tudo que o Neymar vem apresentando. Quem Ano joga melhor passado. que o Neymar que tá na seleção? Hoje? Fala. Eu dou um monte. Fala. O Neymar não tá andando em linha reta, gente. O Neymar não tá acertando passe. Mas quem é os O nomes? Neymar, ó, quem jogou bola, pouco ou muito, se assiste o Neymar jogando, entende que em algum momento da vida a cabeça pensa e o corpo não executa. Mas isso... Mesmo no nível amador, no nível de quem tropeça na bola, você fala, cara, parece que o Neymar pensa, a cabeça dele pensa, mas o corpo dele não consegue executar mais. É isso. Mas não E é aí falta, por exemplo. Mas assim, De eu parceria, acho, de time. Mas eu acho que o Precisa de um Neymar vai pra time. Copa. Eu acho que ele vai. Eu acho que vai. Eu vou falar pra vocês, pessoal, Ele que vai estão por em outros casa. motivos. Ele vai e vai desencantar. Isso eu não Como acredito. disse o Rafinha outro dia, o Neymar pode decidir um jogo ou pode decidir a Copa do Mundo. Isso eu não acredito. O Neymar, às vezes, ele pode ir só pra entrar contra o Haiti, por exemplo. Pronto. Mas é que tem muita coisa envolvida. Mas Tem- o Haiti ele tem não joga patrocin- só na bola, joga no pé do Tem cara. patrocinador, entendeu? Eu acho que os valores de venda da seleção brasileira com o Neymar sem o Neymar é uma coisa, com o Neymar é outra. Tem muita coisa que envolve. Tem o glamour da Copa do Mundo, de ter, imagina, a última Copa com o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Eu acho que tudo isso influencia, tá? O glamour Tem business, sabe, por trás. Tem tudo isso. Ó. Negócios, dinheiro.
Mas, falando em futebol em si, eu não vejo porquê. Mas, dito tudo isso, eu acho que o Neymar vai pra Copa. Força, Ney. Tamo com vocês. Daqui uns dias, no próximo... Daqui uns dias, todo mundo vai vir uniformizado, a camiseta da seleção vai de chapa, tá? Pra gente já mandar toda a energia positiva pra seleção brasileira, pra que venha aí uma Copa do Mundo. A gente fala 80 dias que se faltam, daqui uns dias a gente pisca o olho, já é a estreia da Copa do Mundo. Atlético Paranaense, voltando ao campeonato, que a gente tem que falar das Tigresas, que fazer bem venceu. rapidão, né, Tem que porque- falar do Cuiabá. Atlético Paranaense venceu o Curitiba em casa por 2-0. Curitiba que tava vindo numa sequência embalo, de né? jogos aí, ó. E Curitiba. o Curitiba já tava uma sequência de jogos sem perder clássico. Né? Tava vencendo clássicos. Já tinha acho que 2 anos, se não me engano, que não perdia pro Atlético e perdeu ontem. O Fluminense ganhou. Vamos de falar, 1 a 0, abraço ao Dr. Becker, Mas Fluminense o e Atlético Atlético Mineiro. também tá bem... Oscilando demais. Oscilando muito. Esse técnico também não nada, né? dura mais 5 rodadas, esse técnico do Atlético. É, o o Barba, Atlético- Domingos Barba, não dura. Não tá legal, não. Oscila muito. Remo goleou, mandar um abraço ao Primeira vitória Marlon. do Remo no campeonato. Primeira vitória do Remo. O Remo que não vencia um jogo do Campeonato Brasileiro há 38 anos, se não me engano. 34, 38, alguma E coisa goleada, assim. né? Goleada é bom, né? 4 a 1. Belíssima, de virada. De virada. 4 a 1. Belíssima festa ontem. Contra o Bahia. Da torcida do Remo lá no Mangueirão. Contra o Bahia. Vitória categórica. É uma vitória boa. Aliás, o único time hoje que não venceu no campeonato ainda é o Cruzeiro, que tá marcando na Exatamente, lanterna. é o único Remo time. era outro que não tinha vencido. E venceu ontem. Venceu. Falar E rápido. foi a vitória do Remo que afundou o Cruzeiro. O Mirassol. Cadê o Mirassol? Então, Walter, cadê gente, o Alisson? Pessoal, O Mirassol acorda. tá lá no Mirassol rebaixamento. Tá lá em 18º lugar. Perdeu para o Vitória de 1 a 0. Perdeu para o Vitória. Mais uma Vitória derrota do surpreendente, Mirassol. viu? Sim, o Vitória surpreendente. Já tinha vencido o Atlético Mineiro no meio de semana. Exatamente, o Vitória. Ele tá bem na Tá tabela. bem, o Vitória. E o Belíssimo Mirassol, campeonato do Vitória. que ano passado Início já promissor. iniciou todo, né? O Mirassol ficou na ponta no passado ali, entre os Campeonato- sétimo colocado ali, Vitória, entre todos ali. Ficou em Mirassol quarto lugar, né? ficou Quarto lugar no lugar. Campeonato Brasileiro. Um time que nós olhávamos e a gente fica feliz porque é o Walter no gol, que jogou Invicto aqui. em casa. não perdeu um jogo. O Alisson, que jogou no Cuiabá, a gente teve a oportunidade de conhecer esse isso. pessoal. E agora a gente fica triste de ver o Mirassol tão abaixo, tá em 18º lugar ali. Tudo bem, o campeonato tá começando. O Atlético Paranaense ano passado foi um exemplo na Série B. Tava lá embaixo, todo mundo perdeu pro Corinthians no canto da Copa do Brasil e subiu e tá na Série A hoje. O Inter Também deu uma... E de 2 vitórias seguidas, o Inter chegou a amargar a lanterna da competição. Sim. Venceu o Santos no meio de semana. E agora venceu o Chapecoense. O Chapecoense já deu uma respirada já. Já, o Campeonato Mas Brasileiro o campeonato vai oscilando, né? movimentado. E assim, e a partir de agora, vamos ter outro campeonato. Ficaremos 10 dias quase 10 dias sem Jogos? rodada, né? Porque tem a data FIFA. Tivemos jogo ontem, agora o próximo jogo só no dia 1º de abril. Isso é para rodar elenco, para treinar, o técnico novo que chega consegue ter um Movimentar. respiro. E a partir de então, mais um novo campeonato se inicia. Cada parada é uma chance desses times se reorganizarem e tentarem uma melhor sorte quando Achei que quando você ia voltar. falar cada parada é um flash. Já foi É que você é muito VIP, A Anselmo. gente, não, VIP, porque eu tô com vocês aqui no Deixar Sim, pra vai sair o lembrando vídeo, a vocês. Sigam a nossa página, se inscreve no YouTube. Como que eu faço? Entra no YouTube no celular, digita aí comigo, ó, youtube.com. Entra lá, escreve Deixapa. Vai lá, se inscreve, depois compartilha a live, deixa a curtida para engajar cada vez mais o Deixapa e siga o nosso Instagram, deixapfc.esportes. Vem promoções aí, depois você fala, eu queria saber da promoção, eu não participei. Tô falando, segue que você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui no Deixapa, aqui na Record News. Vamos falar do jogo das meninas, do misto? Que jogo, hein? Olha a felicidade da Lu. Parabéns ao Ave misto. Maria. O misto feminino, parabéns a toda Elas a organização. mereciam, a elas todo o pessoal precisavam do dessa misto. vitória. Primeiramente, o misto, a organização, por quê? Portão aberto. As meninas sentiram o calor da torcida lotado, o Dutrinha cheio e, melhor ainda, a vitória
do misto feminino contra o Botafogo por 2-1, Lud. E que vitória importante. Eu vi que na hora que acabou, a Lud mandou... Ó, eu estava ali acompanhando e foi uma vitória que elas precisavam, né? Elas vinham de uma sequência de derrotas e essa vitória dá um ânimo para elas, né? Então, toda vitória dá, nossa, né? mas assim, é uma garra. E que bom ver aquele estádio cheio. Estão valorizando. Às vezes né? a gente acha que o Dutrinho é pequeno, né? Quando Não, e bota outra assim, a coisa, gente assim, fala, mas "Poxa". é jogo futebol feminino e tal. Mas que bom, né, que a percepção de jogos femininos está mudando e que a torcida está acompanhando. A torcida do misto. A torcida do misto não tem igual, não é? A torcida do misto é um eu sei. espetáculo, assim, ó. Eu sou fã. Eu sou fã demais da torcida do misto. Eu era adolescente, eu ia pro Verdão, eu tinha 2 bandeiras do misto. Dá tempo de eu contar uma experiência que eu tive com a torcida do misto aqui? Tempo não dá, mas você tem a oportunidade, fica à vontade. Eu tive a noção do que é a torcida do misto em 2019. Levei meu filho para assistir misto e CSA, que estava na Série A, no jogo da Copa do Brasil. O misto tinha a obrigação de vencer, porque o empate naquela ocasião, a regra da Copa do Brasil, o visitante, ele tinha a vantagem do empate. Então o misto precisava vencer para poder classificar. E foi um jogo muito difícil. O misto faz 1-0 e o final do jogo, o CSA bombardeando. O CSA, repito, estava na Série A naquele ano, 2019. E bombardeando. E eu tô vendo aquele desespero da torcida. A arena tava cheia, um bom número. E quando acabou o jogo, o misto conseguiu a vitória, classificou. Quando acabou o jogo, o que eu vi de gente chorando, eu vi senhoras descendo na escada, ajoelhadas. De felicidade. De felicidade, agradecendo. Sabe, alguém que fez alguma prece durante o jogo e descendo a escada, ajoelhada, assim, chorando. Pagando promessa. Pagando promessa. E eu fiquei emocionado. Falei, cara, o futebol mato-grossense, ele pode dar muita alegria. E a torcida do misto é um espetáculo. É sim, é verdade. É um espetáculo. É uma torcida muito antiga, então ainda Sim, tem viveu muito... glórias Sim. nos anos 70, nos anos 80, Isso. quando o misto despontava em séries superiores do futebol brasileiro. E eu tenho muita gana, muita ânsia de ver o misto em condições melhores pra gente ver festas assim que serão eternas. Eu tenho quando orgulho isso da acontecer, torcida do quando misto. isso acontecer. Quero mandar um beijo, um abraço e a toda a torcida para as Tigresas, né? Com essa vitória de 2-1 contra o Botafogo. Qual Botafogo? Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo Botafogo do da Rio. Lud. Né? Mas a Lud, eu tenho certeza que nesse mistense, jogo com certeza. foi mistense, ela é mistense. E a gente quer mandar um beijo. A gente pulou um jogo aqui, vamos falar rapidamente que o nosso tempo já está curto. Quem tem que falar da estreia do Cuiabá. O São Paulo perdeu para o Palmeiras com um gol de Arias. O Palmeiras garante a vitória no Morumbi. Hoje a gente não vai dar muita ênfase nesse jogo, porque o Espio não está aqui. Então, vamos continuar. Mais uma derrota do São Paulo. Curiosamente, Spiel parou de mandar print com Vai foto da tela. curiosamente, aonde Com ele foto tá, da ele- tela da tabela do Brasileirão, porque antes toda rodada ele mandava com três rodadas. Segue o líder. Com quadra, segue o líder. O São Paulo com 9 pontos, com 10 pontos, ele tava mandando. Parou. Mas Sabe o que se aconteceu? chama um São Paulino Nutella? Aonde ele está, ele não quer nem saber do São Paulo. Não, agora o negócio Agora a dele hora é- que ele chegar aqui é de New York. Essa semana ele já veio. New York. Ele fez um vídeo bonito lá com a camiseta da seleção. É, eu tá vi. deixado. Eu fui fazer um em Cuiabá. Eu fiz. Na hora que eu ia mandar, o Spiel mandou isso. Falei, não, vou fazer um Aí, ó. outro, deixa pra mim. Deixa pra eu viajar, né? Mas, ó, vamos falar agora rapidamente. Quanto tempo temos, Luquinhas? Fala pra mim, meu lindo. Foi. Tamo aí, dá tempo. tempo, Ó, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu neste final de semana. Jogando sábado na Arena Pantanal, a tabela está embolada ainda, tá? Ainda vou falar desse jogo. Começou Só uma rodada. primeiro jogo, primeira rodada, primeiro jogo de todos os times ali. Então a tabela ela vai ficar mexendo a partir de agora. Por quê? Sendo início do campeonato, mas quem conseguiu a vitória nos jogos já começou somando. Lembrando, a gordurinha é muito válida. Lembra aquela gordura que se fala não é da carne, são pontos colocados nos momentos de oportunidades. Quais são os principais? Jogar em casa já é um. Teve uma torcida boa, acho que foi 3.000 e poucas pessoas que deu na Arena Pantanal. Cuiabá estreou jogando contra o Sport. Eu assisti o jogo, um jogo morno também, bem morno, mas o Cuiabá conseguiu segurar, porque o Sport não é um timinho. O Sport é um grande time. Tá? Teve a estreia jogando contra o Sport, o jogo não teve placar movimentado, sendo assim com apenas um ponto para cada time, que ficou no empate.
Celu, começou a Série B, vamos em busca da Série A. Começou e seguimos na mesma escrita, que é o Cuiabá perdendo pontos em casa. É uma sina que se repete desde da Série B anterior, das outras participações do Cuiabá antes de passar os 5 anos na Série A. O Cuiabá segue perdendo pontos em casa, né? É uma situação que eu acho que a virada de chave, a retomada para a volta à elite do futebol, o Cuiabá precisa melhorar esse desempenho em casa. Precisa melhorar. É uma competição difícil, apesar de ser um adversário. É um adversário de tradição, né? O Sport sempre vai fazer frente, principalmente numa competição de Série B, que é onde o Sport permanece e tem mais força. É um adversário direto que vai brigar para subir. Estava lá também, caiu ano passado. Então, assim, o Cuiabá precisa somar pontos. Precisa somar pontos. Eu não vejo como gordurinha, eu vejo como perca de pontos. Apesar de ter tido chance, na minha opinião, jogou melhor. Teve bola na trave. Sim. Teve oportunidades de sair com os 3 pontos. Infelizmente, deixou pelo caminho. Agora tem que buscar fora de casa. E a gente esperava mais, né? Sim. A gente esperava porque a gente está ouvindo isso desde o ano passado, né? Então, teve um tempo para todo esse preparo. As contratações não foram agora, assim, de uma semana para cá. Então, já tem um tempo aí que esses jogadores estão aí, que eles vinham treinando e a gente, de fato, esperava um outro Cuiabá. Eu concordo com o Celu. Sabe que um ponto não significa absolutamente nada porque jogou em casa, nem que fosse de 0,5-0. Mas 0,5 não ia contar, mas tinha que ganhar. Ó, Tinha que Cuiabá, ganhar. a apresentação no campeonato estadual não foi boa. Não foi mas vamos ter calma. O time tá começando agora. Tudo bem que o próximo jogo é contra o Fortaleza lá no Castelão. E o Fortaleza vai vir buscar resultado. Ele tomou uma goleada de 4-0 do Botafogo de São Paulo agora. Pra mim foi uma surpresa esse resultado. Você vê, Botafogo de São Paulo, que é um time... Botafogo e Fortaleza. Quem que é o time que você acha que... Pelas últimas temporadas do Fortaleza. Aliás, o Fortaleza é surpresa estar na Série B, né? Todo mundo apostava no passado no Fortaleza brigando lá em cima novamente. Por estar na Libertadores, jogou a Libertadores ano passado. O Fortaleza cair realmente foi uma surpresa. Obviamente é um dos favoritos a subir, né? Mas é um fenômeno bastante conhecido, né? De adversários que passam muito tempo na Série A, fazendo boas campanhas e quando cai se coloca em situações difíceis. É só os times de ponta mesmo que cai e sobe de forma rápida. Porém, o Fortaleza eu acredito que vai se recuperar e é um dos times que com certeza vai brigar para subir. Na Série B nós temos grandes times aí. O Goiás, Novo Horizontino, E o time Goiás da Nath. ganhou ainda de 3-1. O Goiás ganhou de 3-1 do América. O Novo Horizontino Aí, ó. Novo Horizontino O Goiás está expert perdeu para jogar na Série para B. São anos batendo na trave para subir e não sobe, mas assim, tá expert. Vai ser o time a ser batido. Na minha forma de ver, vai ser o time a ser batido. Quero mandar um abraço ao Júlio César, torcedor do Goiás, nosso Ilustre telespectador, faz parte da bancada, mesmo que remotamente. Tá mandando mensagem, tá sempre com a gente. Eu não esperava esse resultado do Novo Horizontino com Londrina. 3-1. 3-1, O jogo foi na casa grande. do Novo Horizontino. A gente olhando assim, a gente vê que Série B. surpresas vêm aí. Que nem o Operário ganhar do Atlético Atlético Goianiense. Goianiense. 1-0 para a Série Operário. B. Pois por isso que eu falo. A gente analisa esse jogo e fala, pô, o Cuiabá não podia ter empatado. Não Olhando podia. com esses olhos seus, esses olhos totalmente impactantes, a gente vê que não tem times favoritos. O Novo Horizontino perdeu para Londrina. O Goiás é um time aí da Série B, como diz o Celu, mantém sempre ali em cima, tal, chega na hora, desce. Vamos torcer, eu torço por causa do Júlio César. O Botafogo de São Paulo, 4-0 contra o Fortaleza, que é o próximo adversário, dia 31 do Cuiabá. Que vai vir com tudo pra cima. No Castelão vai vir com tudo. Lá, se o Cuiabá manter um pontinho, já tá lá bom. um ponto. Lá um ponto é bom. Mas vamos torcer pela vitória. Tem camiseta do Cuiabá vindo aí pra gente. O Cuiabá tem compromissos até no intervalo. Até o próximo jogo, acho que tem jogo da Copa Verde, se eu não me engano, né? A gente vai Parece-me consultar que e tem, quarta-feira sim. vamos trazer. E outra coisa, eu não tenho certeza se é o Vila Nova. Eu acho que o Guto Ferreira foi contratado pelo Vila Nova. Como que é o nome mesmo que chama ele?
Guto que foi técnico da do Gordiola. Gordiola. Amigo Dá uma do Jorginho. conferida aí pra nós, mas eu tenho quase certeza que é. Acabou-se o que era doce. Ah, mentira, continua quarta-feira. Celu, obrigado por estar com a gente hoje nessa segunda. Deus abençoe a sua semana. Um beijo pra família, um beijo especial ao Joaquim. Obrigado, meu amigo. Agradeço o carinho. Dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui. Agradeço sempre o convite, essa oportunidade. Boa semana a todos e, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém. Quarta e depois sexta-feira. Ludi, obrigado, Ludi. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Eu espero que o almoço de vocês não tenha tido uma congestão com os nossos comentários aqui, às vezes um pouco... Se né? você achar o nosso comentário agressivo, olhe pro nosso rostinho lindo que você vai ficar muito feliz. Acho que não foi proposital. Quarta-feira, 12h30. Isso aí. Aqui na Record Record News. News 7.1. Obrigado, De Luquinhas. Chapa. Obrigado, Marcelinha, toda a família. Um beijo pro nosso chefe, tá fazendo aniversário quarta-feira. E ó, fazia tempo que eu não falava. Tendo um tempinho, assistam The Chosen. Oh. Tá? Vou trazer novamente, que Deus em primeiro lugar. Gente, um beijo pra vocês, até quarta. Deus abençoe e tamo junto. Valeu!